Olá, o meu nome é Neyton e esse vídeo é para te ensinar a instalar o plugin Sólidos, tá? Dessa vez eu criei um instalador para ele, não é igual aos outros plugins que você só baixa e descompacta. Esse instalador você vai achar lá na minha página e ele vai vir zipado, como todos os outros plugins. A diferença é que quando você abrir ele, ó, vai ter aqui o Leia-me e o programa para instalar, o famoso setup. Aí se descompacta isso em algum lugar, né? Descompactei aqui no meu exemplo no Handisk e chama o setup. Obviamente você tem que ter permissão de administrador para instalar, tá? Então avançar, ele vai pedir aonde instalar. Por padrão é nesse local aqui, ó, lá no Program Files, Autodesk, Application Plugins, Sólidos. Essa é a pasta padrão. Aí é avançar, avançar, você tem que dar uma lida aqui no contrato de licença, tá? Isso aqui é muito importante. E clicar em concordo. E depois avançar e clicar OK. Fim. É só isso a instalação. Ah, como vocês já devem ter percebido há algum tempo, o Autodesk vem colocando umas opções de bloqueio nas DLLs e daí pediu para que as DLLs fossem assinadas, mas no fim elas continuam bloqueadas. Então, talvez você tenha que vir lá naquela pasta, né, do plugin, tá vendo aqui? Ir lá na pasta do plugin e fazer isso daqui, ó. Você clica com o botão direito em cima da DLL, pede propriedades e se tiver aqui, ó, na aba geral uma opção de desbloquear, você tem que clicar essa opção de desbloquear, tá? Isso você vai fazer para DLL e por arquivo de ajuda também. Então, ó, não tem, mas se tiver, você clica a opção de desbloquear. É só isso, beleza? Próximo passo é dar uma olhada no Leia-me. Esse Leia-me é bem simples também, não tem nada de muito especial nele. É só para dizer para você, ó, fecha o Civil 3D para instalar. Né? No caso aqui já está tudo instaladinho, bonitinho. Aí você pode dar uma olhadinha na ajuda. Tá? É bem importante você dar uma olhada na ajuda antes de começar. Ela não é lá muito extensa, tá? Pode parecer que é extensa, mas não é. Então aqui vai ter um lugar com os comandos, vai ter aqui o ToolSpace explicando o que ele é. Vocês vão ver aqui que ele tem um ToolSpace muito parecido com o do Civil 3D, né? A ideia é exatamente essa, para que fique familiar a coisa. E o quente do programa aqui, que é o modelador. O modelador vai ter lá a telinha dele básica, vai ter as explicações do que os botões fazem. E daí vai ter diversos tópicos aqui relacionados ao programa. Então, vai ter aqui o tópico de ferramentas, que é o mais importante, é onde você vai entender como funcionam essas ferramentas que estão aqui do lado. Tá? Eu não sei se você reparou, mas essa tela que tem aqui do lado, essa daqui, é muito parecida com o Subassembly Composer. Qual que é a diferença? A diferença é que o Subassembly Composer modela as seções e as seções são 2D. E elas vão servir para modelar o corredor, certo? Então, quem faz a manipulação da seção para criar o sólido, eventualmente depois, é a ferramenta do corredor. Aqui nesse programa você vai gerar um sólido, então você vai ter que criar também pontos, como fazia lá no Composer, vai criar linhas, essas linhas vão gerar polilinhas, essas polilinhas podem ser estrudadas, podem ser modificadas, podem usar transições, enfim, e com isso você vai gerar o sólido. Aí depois vai ter mais algumas ferramentas, por exemplo, você vai querer ter aqueles grip point para arrastar para lá e para cá. Então vamos dar uma olhada como é que isso fica lá no Civil 3D. Vamos achar aqui o Civil 3D, está aqui. Ah, ainda enquanto ele abre aqui, ó, depois que abrir, você dá uma olhada aqui nessa pasta suporte, que vai ter esse arquivo aqui, ó, exemplos.al 2020. Nesse caso, ele é só o exemplo mesmo do lançamento e criação das peças, tá? Não é um projeto ainda, tá? Mas a ideia é que comece por aqui. Eventualmente, depois vai ter um projeto todo feito dentro do plugin para que você possa entender como é que ele funciona melhor. Tá? O programa ainda está em teste, então era bom você me dar um feedback aí se você gostou ou não, beleza? Então vamos ver. Então, abriu o programa, ele deve carregar o menu aqui, tá? Por quê? Porque quando você instala por aquele instalador, ele vai ter um arquivinho XML aqui, ó, que é esse aqui, ó.
Esse cara aqui é que faz a mágica para instalar automaticamente dentro do AutoCAD, do Civil 3D, depois que o programa carrega, beleza? Então, vamos lá. Esse aqui é o menu do TBN, vamos tirar ele aqui um pouquinho. E vamos dar uma olhada naquele desenho lá do exemplo, tá? Mas antes, ó, dá uma olhada nas ferramentas que tem. Configurações, criação, edição, cálculo e gerenciamento e integração. O layout desses botões aqui eu posso mudar ainda, eventualmente, tá? Então, comecemos aqui com o ToolSpace. Ele pode demorar um pouquinho no começo, abrir a primeira vez, porque ele valida a licença nesse momento, tá? Então, ele vai validar a licença só nesse momento. Depois não fica mais pentelhando que nem os outros programas que eu fiz, tá? Por que isso? Porque fica menos demorado. Eu também me irrito com essa questão de licença às vezes, tá? Então, vamos lá. Então, o que tem dentro do programa? Tem uma aba Prospector, que é igual a dos ToolSpace lá. Tem uma aba Prospector, tem uma aba de configurações, tem uma aba configurações. Aí tem o Properties, que fica aqui, tá? Depois a gente vai ver como é que funciona o Properties. Tem a aba de dimensionamento e vai ter mais uma aqui que é para escavação, tá? Por enquanto ela está desligada porque eu deixei desligada aqui nas configurações. Então vamos dar uma olhada naquele desenho que eu comentei lá, ó, que está na pasta suporte, e vamos abrir ele aqui. Tá? Eu vou fechar aqui o ToolSpace do Civil 3D, vou ficar só com o do plugin mesmo. Tá? Então o que vai ter aqui? Ó, a rede, já tem algumas redes lançadas, rede A, a rede genérica. Essa rede genérica aqui, o intuito dela é você poder criar redes de outras coisas, não de drenagem e nem de esgoto. Uma rede, sei lá, para poste, para furo de sondagem. Dá para criar furo de sondagem no programa? Dá, por que não? Então vamos dar uma olhadinha aqui o que é que tem nela. Por exemplo, na rede genérica vão ter os dispositivos lineares, normalmente são os tubos, escadas, coisas desse tipo. Dispositivos pontuais, que são os postos de visita, estruturas que são pontuais, ou seja, ela não tem uma dimensão que prevalece sobre as outras, tá? Pense numa escada. A escada, o comprimento dela prevalece em relação ao resto. Normalmente, o dispositivo pontual só tem um grip desse vermelho aqui, ó, que é para você poder arrastar para lá e para cá. O dispositivo linear, que seria a escada ou tubo, tem dois. Ó. Perceba que ele tem dois. Por quê? Porque tem um que é a montante e um que é a jusante. E tem também o dispositivo longitudinal, que a ideia dele é servir para sarjeta de banqueta, sarjeta de pé de corte, pé de aterro, porque daí ele vai ter vários vértices. Então, em vez de ele ter só dois aqui, ele teria dezenas, às vezes centenas, formando mesmo uma sarjeta tridimensional no seu desenho, certo? Bom, está instalado, o menu apareceu, vamos dar uma olhadinha no modelador. O modelador ele vai aparecer aqui dentro, ó, dentro de seções customizadas. Para esse exemplo aqui, ó, exemplos pontual 2020, já tem alguns elementos criados. Por exemplo, dispositivo linear, descida, escada. Dispositivo pontual também para descida e escada, porque a descida, ó, se você olhar isso daqui tudo, né? São vários dispositivos, não é um só. Isso aqui tudo forma uma escada, mas para eu formar uma escada, eu preciso de um trecho que está lá na banqueta. Vamos dar uma olhada nisso em 3D. Vou colocar aqui duas viewports e vamos colocar essa daqui em 3D. Está em 3D. Agora veja só. Vamos olhar essa daqui que está mais simplesinha. Ó. Aqui tem um corredor, é só um modelo, tá? Não vou me ater aqui o que isso aqui significa, mas veja, tem uma seção no corredor modelada. Quando eu aproximo, eu vejo aqui, esse cara é a entrada da descida da água em escada, saindo do meio-fio. Vamos melhorar isso aqui, vamos colocar lá no Visual Style Concept, ó, fica melhor para enxergar. Agora veja, ó, percebe que tem o elemento tridimensional lá? Dá uma olhada no Orbit aqui. Ó. Aí agora veja, isso daqui é um elemento, esse aqui é outro elemento, esse daqui é o elemento de banqueta, e daí ele tem essas aberturas aqui, ó, porque depois vai vir a sarjeta de banqueta aqui, né, ou valeta de banqueta, aquilo que você preferir chamar.
Aí tem a escada e aqui eu optei por colocar uma saída no terreno. Isso daqui é conforme o álbum tipo do DR de São Paulo. Tá? Eu peguei aqueles desenhos que o meu amigo Anderson mandou para mim e implementei esses dispositivos aqui dentro. Então, quando eu olho aqui na escada, a escada do item pontual, que são este, esse aqui e esse aqui, ó, são todos esses daqui. Ó. Então, tem ó, saída no terreno, saída em valeta, saída em sarjeta, saída em boca de lobo, entrada de bueiro intermediário, que seria esse elemento aqui, ó. Tá? Vamos dar um orbit aqui de novo. Vai ver que ele tem o furinho do PV do tubo lá, ó, né? E orbit e o tubo está lá lançado. Então o tubo está ali. Ó. Isso conecta lá em cima no PV. Aí vai subindo. Tem aqui a descida que eu comecei a lançar essa semana, né? E tem o elemento linear que é a escada em si e a descida em si. Vamos dar uma olhadinha que já tem uma descida lançada aqui com esses elementos. Ó. É essa daqui, ó. No álbum tipo tem lá uma entrada no meio fio, que é parecida com aquela da escada, a diferença é como isso aqui termina aqui no final. Tem a descida e tem a saída, aqui nesse caso, isso daqui é para conectar numa sarjeta de corte. Tá? Ele está desenhado aqui no aterro, mas a ideia é a mesma. Isso daqui é uma conexão da descida com uma sarjeta de corte que vai passar nesse sentido. Beleza? Então está aqui os elementos já lançados, que é para você ter uma ideia de como isso funciona. Lá no começo, quando eu estava desenvolvendo o programa, eu tinha mostrado algumas vezes esse desenho aqui, ó, diagramação. Vou dar uma olhada nele também. Esse desenho aqui, ele é bastante importante porque ele vai te ajudar a modelar os elementos dentro do programa, certo? Então, vamos dar uma olhada como é que é lá essa escada ou essa descida. Eu vou abrir aqui, lá na... Eu não coloquei, não disponibilizei esses desenhos ainda porque eu tenho que ver a questão de direito autoral, enfim. Não sei se eu posso simplesmente disponibilizar isso, mas vamos lá, DWG, escadas e descidas. Escada, vamos pegar a escada aqui. Saída de bueiro tipo escada em talude de aterro. Aqui esse fundo branco não está ajudando, eu vou trocar aqui o fundo. Para preto. Ok, agora veja só. Deem uma olhada nesse elemento aqui. Esse daqui é a conexão do bueiro com uma escada. Esse aqui é para bueiro de grande dimensão, tá? Visto de planta, né? Tá aqui o bueiro, tá aqui o elemento, que é o módulo 1 que ele chama, e tá aqui, ó, quando eu corto eu vejo essa seção. Agora olhem bem esse desenho aqui e vamos dar uma olhada na diagramação como é que ele funciona. Aqui eu acho que o fundo branco é melhor, né? Então eu vou colocar de volta o fundo branco aqui. Vamos, veja só. Tenho aqui uma região aqui em cima que eu chamo aqui de luva. Tá? É o teto daquela estrutura. Aqui é o piso. E isso daqui é um corte. Então eu estou vendo aqui a largura do tubo, tal. Eu tenho aqui uma projeção em planta. Agora deem uma olhada. Lembra lá no Subassembly Composer o que a gente fazia? A gente lança os pontos e os pontos são numerados. Certo? E daí a gente vai aplicando um ponto em relação ao outro com alguma medida, alguma inclinação ou coisa desse tipo. Então, por exemplo, eu vou começar aqui nessa bolinha, né, chamando esse ponto de P0. Aí eu coloquei aqui, ó, deck talude, é a declividade do talude, porque essa linha aqui, ó, é a linha do terreno. Aí eu vou chegar num determinado ponto, que é aqui. Esse ponto, então, ele vai estar distante aí daquele lá, ó, uma medida que eu chamei aqui de passo, que é o comprimento do degrau, né? Então, a declividade do talude vezes o passo me dá a diferença de cota do P0 para o P1. Agora vamos ficar com esse desenho aqui do ladinho. E vamos lá para esse desenho aqui. Agora vamos olhar aquela mesma peça aqui no programa, como é que ela funciona. Então, escada, conexão de bueiro, acho que é esse daqui, deixa eu dar uma olhada. Não, é o outro. Então,
Módulo de banqueta, entrada, 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 saída de bueiro em escada. É esse aqui, que é o grandão. Aquele lá eu estava vendo era o de bueiro pequeno. Ó, o desenho em si ó, é o mesmo. Então saí de um P0, fui lá para um P1. E para eu calcular esse P1 aqui, como é que eu fiz? Clica no P1, vamos dar uma olhadinha como é que ele funciona. O P1 está aqui, ó, ordenada X, passo, ordenada Y, passo vezes a declividade do talude. Eu posso habilitar aqui ó, opções de cota, ó, que é justamente para observar isso. Tá? Durante a construção, isso daqui é bastante útil, porque você não se perde. Depois que você construi, você pode desabilitar isso aqui, porque isso aqui é só um recurso visual. Tá? Então, ó, delta x, delta y, e de onde é que saiu o passo? O passo veio daqui, ó, criação das propriedades. Vai ter algumas propriedades que são obrigatórias, que é essas que estão marcadas em cinza. Aqui eu optei por deixar em inglês porque depois esse programa vai ser distribuído em outros idiomas. Então é bom que tenha um idioma assim que seja mais universal do que o português. Né? Então, vamos lá. O passo está aqui. Ó. Eu arbitrei ele aqui com 1,30, mas veja que a célula ela tá escura e aqui tem uma bolinha verde. Por que isso? Porque quando eu criei essas variáveis, eu estou atribuindo a esse passo um valor que eu calculo. Calcular o passo. E como é que ele funciona? O passo está relacionado com a altura global da peça. Vamos dar uma olhadinha no projetinho dela de novo. Tá? Vamos minimizar tudo aqui. Vamos dar uma olhadinha lá no projeto de novo. Ah, sim, estou com a tela aberta, daí esse aqui ficou escondido. Vamos sair aqui um pouquinho. Não. Opa. Sair, sim. E vamos dar uma olhadinha de novo nesse cara. Então, tem uma altura global e tem um comprimento global. Então, eu relacionei a medida desse passo com essa geometria do comprimento, da altura e da declividade do talude e dessa abertura. Ok? Isso aqui vai ser interessante depois porque você não fica colocando medidas que você foi lá e arbitrou uma medida diferente para o comprimento e a peça simplesmente não se redimensiona. Por quê? Porque o comprimento e a altura estão relacionados. Essa peça aqui ela tem que estar vinculado a essas duas, porque se você coloca um comprimento, digamos, 1 milhão, isso daqui vai esticar. Só que esse 1 milhão não era para aumentar esse pedaço, era para aumentar esse pedaço, ou seja, o passo. E daí isso aqui vai dar errado e a peça não vai se dimensionar direito. Então vamos voltar aqui de novo. E vamos olhar lá a saída do bueiro em escada. Então pronto. Desenhei o P1, depois eu vou para o P2, eu vou para o P3. O P3 como é que era? Se eu olhar aqui no P3, ó, ele saiu do P2 e desceu do Y a parede e o vertedouro. A parede porque é essa espessura aqui, ó, dessa linha até essa. E o vertedouro é essa alturinha aqui. Vamos dar uma olhada aqui em todos os elementos. Tá? E eu vou ligar todos aqui. Vocês já vão entender por que está aparecendo duas vezes esse negócio aqui. Ele está aparecendo duas vezes pelo seguinte. Para desenhar as figuras que geram os sólidos, né, vamos dizer assim, e que figuras são essas? As polilinhas. Tá? Esse amarelinho que você está vendo aqui, isso aqui é uma polilinha. Tá? Como eu estou desenhando um elemento num recurso visual aqui, eu dou uma espessura para ela, ela vira um pequeno sólido também. Tá? Mas a ideia é que ela é uma polilinha. Para eu desenhar essa polilinha, vamos tirar todos os elementos aqui, ó, desligar, e vamos ligar só o comecinho, que é até os pontos. Ó, criei todos os pontos. A próxima coisa é criar a polilinha da parede. Está aí a polilinha da parede. Aí ó, perceba que ela está deslocada, isso daqui ó, é a UCS, tá? Ela está deslocada em relação às bolinhas de um determinado valor, que é o quê? É a largura dividido por 2. Por que isso? Porque quando eu for criar o extrude da parede, que vai estar aqui um pouquinho mais para baixo, então veja como é que é os pontos. Ponto, 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 ponto.
Depois, como é que é a parede? Parede, está aqui. Extrude da parede, agora vamos ligar ela. O extrude da parede pegou aqui a polilinha da parede com altura menos a espessura da parede, ou seja, ela foi para trás. Aí agora olha que interessante. Em vez de eu ter que fazer tudo de novo para desenhar a parede da esquerda, eu crio um elemento do tipo deslocar aqui. Ó. Esse deslocar, ele precisa de duas informações, um vetor e o que deslocar. Então agora eu vou ligar ele aqui. Percebeu? Ele criou uma cópia desse elemento para cá com um vetor de deslocamento. Esse vetor de deslocamento, ó, vetor parede direita. O que é esse vetor? Ó, é largura mais a parede. E está no eixo Z. Por quê? Porque eu estou desenhando os pontos no plano X e Y. Ó. Veja aqui, ó. X e Y. Então eu desloquei no eixo Z. Aí o próximo passo é desenhar aquele teto. O teto ele é composto por aqueles pontos lá em cima. Ó. Esses pontos aqui em cima. Então, quando eu desenho a polilinha do teto, que é aquela lá, eu também vou extrudar ela, só que daí veja, agora ela é a largura e a parede. Então, ó, ela foi lá para fora, do centro, largura sobre 2 e a parede ela foi lá para fora. Aí extrudei. Com esse extrude, eu vou colocar aqui o objeto visível do extrude. Onde é que ele está aqui? Extrude, extrude do teto, está aqui. Objeto visível. Ah, pronto. Apareceu lá. Tá? Você pode clicar aqui na tela, ele seleciona para você onde é que está o elemento. Pegou a ideia aqui? Depois eu faço o mesmo para o piso. E o piso é esse elemento aqui embaixo. É uma polilinha extrudada também. Ok, aí eu tenho que abrir aqui um buraquinho para o vertedouro. Faço a mesma coisa para o vertedouro. Né? Desenhei uma polilinha com deslocamento e extrudei. Depois que eu extrudei todo mundo, eu posso fazer as subtrações e junções. Então, aqui, ó, juntar. Juntar o quê? Juntar o extrude do teto, da parede, aquele deslocar, que é a parede direita, e o piso menos o vertedouro, que eu já subtraí aqui, ó, piso menos o vertedouro. Então, do piso eu tirei o vertedouro. E com isso, eu vou deixar ele aqui visível. Ele fica esse sólido em azul. Só que ele tem o inconveniente de estar desenhado aí no eixo, ou melhor, no plano X e Y. Para eu poder usar ele efetivamente, eu vou ter que colocar ele de uma maneira tal que, quando eu vejo aqui no sudeste, ó, eu não vejo a estrutura deitada, eu vejo ela na posição correta. Então, o próximo passo, depois que eu criei o modelo lá, é simplesmente alinhar ele com o sistema de coordenadas, daquele sistema de coordenadas para esse. Então, agora eu vou ligar ele aqui, ó, e pronto. É essa aparência que o sólido tem que ter. Tá? Então, aquele lá para cima eu já posso desligar. Ó. Depois, quando eu for usar efetivamente essa estrutura no meu projeto, só é desenhado na planta, no projeto, aquilo que tiver exposto. É essa ferramenta aqui, ó, expõe. Esse cara, eu usei ele aqui, ó, alinhar o sólido. Então, eu estou expondo ele aqui. Ó. Então, agora esse cara é desenhado. Todo o resto é recurso para chegar nesse cara. Então, ele não vai ser desenhado, ok? Aí, lógico, depois eu vou precisar de mais algumas coisas, que é, por exemplo, eu vou querer conectar eventualmente os degraus aqui, certo? E para isso eu vou precisar marcar um ponto aqui que é o ponto onde é conectável, tá? Aqui ele chama conector. Eu vou ligar eles aqui, ó. E está aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, é onde se conecta o degrau, tá? Que é a escada aqui embaixo. E esse ponto aqui dentro é onde o tubo se conecta, porque como isso daqui é um elemento de grande dimensão, aqui vai um tubo, tá? Conforme aparece neste diagrama aqui. Percebe?
Muito bem. Aí, quando eu volto lá no meu projeto, deixa eu ver se eu já tenho um elemento desse lançado. Ah, tá aqui, ó. Ó como ele funciona. E isso é assim mesmo, tá? É uma seção retangular, ou melhor, quadrada, né? Para encaixar um tubo circular ali dentro. Isso tá lá no álbum tipo, tá? É aquela peça que eu mostrei aqui, ó. Esse elemento aqui. Ele é desse jeito mesmo. Tá vendo aqui, ó? Voltamos lá. Agora o seguinte, para eu usar essa peça, vamos achar aqui onde é que ela está na planta. Ela está aqui, ó. Eu preciso ter alguns recursos, que é, por exemplo, eu tenho que poder arrastar ela para lá e para cá, ó, fazer isso daqui. Ó. Eu tenho que poder rotacionar ela, fazer isso aqui. Ó. Tá? Então, quando eu coloco ela aqui numa determinada posição, perceba que ela também arrasta o tubo, arrasta a escada. Tá, esculhambou, sim, eu sei que esculhambou, mas a ideia é que ele tem que arrastar. Isso significa que os elementos estão conectados uns com os outros. Tá? Viu que eu peguei o Snap Node aqui, ó, e ele conectou lá embaixo? Ó. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Essa escada está conectado com o conector daqui. O conector está no Snap Node. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu peguei aquele ponto ali. Ó. Lembra que ele se chamava conector lá no modelo? Vamos pegar aqui o tubo. O tubo é a mesma coisa. Ó. No conector, ele vai lá e conecta exatamente na posição que eu queria. Esse conector ele também é paramétrico, então se você precisar aumentar as dimensões desse elemento aqui, ele vai redimensionar o conector também. Agora vamos dar uma olhadinha nisso daqui, como fica numa seção gabaritada. Ó. Temos aqui então uma sample line que foi jogada lá, com uma section view, enfim. Então temos aqui o elemento. O Pipe Network do Civil 3D só permite aparecer esses grip point aqui no Profile View. No Section View, não. Tá? Então, o primeiro ponto a favor do meu programa é esse. Ele vai permitir você colocar esses grip point aqui na seção também. Então, se eu fizer isso aqui, ó, aumentou aqui ó, essa medida, mas diminuiu lá. Por quê? Porque eu optei em amarrar a dimensão da altura com o comprimento, favorecendo esse pedaço. E essa parte aqui de trás, você pode vir aqui e ajustar na seção aonde diz luva. Está aqui, ó, ponto 469. Então, se eu mudar o comprimento para 2.7, por exemplo, ele estica aquela medida. Está vendo aqui que o tubo ficou inclinado de uma maneira incorreta? Eu posso pegar esse elemento aqui, vamos olhar lá na planta. Eu vou colocar mais uma viewport aqui que fica melhor. Viewport, viewport, duas viewports e eu quero essa na horizontal. Porque daqui eu vejo a seção, aqui eu vejo a planta. Né? Outro ponto a favor do meu programa é que quando você clica na Section View aqui, ele destaca o elemento na planta. E quando você clica na planta, ele destaca na Section View. Então, isso, pô, a gente se perde pra caramba para fazer isso lá no Civil 3D. Então agora veja, ó, eu posso vir aqui nesse elemento e trazer ele um pouco mais para baixo. E perceba que ele ficou preso aqui na linha do corredor, ou seja, ele está preso na superfície através desse parâmetro aqui. Ó. Referência, superfície, terreno mais topo e sobre elevação. É aquele Surface Adjustment Value que tem no Pipe Network lá. Essa distância daqui até aqui. Por padrão, nos dispositivos do DR, isso é 10 centímetros. Tá? Quando eu disponibilizar esse DWG, se eu fizer isso, vocês vão ver que tem um 10 centímetros lá. Bom, agora eu posso vir aqui nesse cara e arrastar o tubo assim, né? E fazer um ajuste nesse ponto aqui para que ele pegue a declividade correta, ó, percebe? Eu posso fazer um ajuste aqui para que ele pegue uma declividade mais favorável com o tubo. E pronto, está feito o projeto desse elemento. Então, com isso, agora veja aqui a escada, eu tenho que ajustar ela também. No Pipe Network é assim e aqui também é assim. Então, no Profile View você só estica para cima e para baixo. Em planta você estica no X e Y.
Então eu vou pegar aqui o grip vermelho e veja que a escada ela é um elemento que não tem como você colocar uma medida quebrada. Ela tem que ser um múltiplo do passo. Então eu vou trazer ele o mais perto possível aqui do pé do talude, né? Então diria que é esse ponto aqui. Ó. Se eu colocar mais para cima ou mais para baixo, tanto faz. Coloquei lá. Agora veja o que acontece com esse daqui. Esse daqui, o ideal é que esse grip point esteja no pé do talude, que é esse ponto aqui. Tá vendo o que aconteceu aqui? Ele se ajustou também com aquele Surface Adjustment. Então agora eu posso pegar e esticar esse grip point aqui para aquele lá, ó, e pronto. O meu desenho fica perfeito aqui. Isso daqui é um elemento de saída de escada em sarjeta. Tá lá no álbum tipo, talvez você não concorde com isso daqui, mas está lá no álbum tipo, então tá aqui também. Talvez isso aqui pudesse ser mais curto, mais comprido. E esses grip points aqui, eu posso colocar ele aonde eu quiser? Pode, desde que você relacione ele com as medidas da sua peça, né? Vamos dar uma olhada nesse cara aqui. O que é isso daqui? Editar propriedades. E vamos olhar aqui aonde diz objeto, construtor, saída de escada em valeta. Vamos olhar esse cara aí. Vamos lá nas seções customizadas, escada pontual, porque é um elemento pontual, saída de escada em valeta. Está aqui, ó. Como que funciona ele? Basicamente, vocês vão ver sempre essa estrutura aqui nos dispositivos que eu criei desse álbum tipo. Tá? Então, vai sempre existir uma sequência aqui no começo, que são as variáveis. Né? Depois vai ter pontos. Nas variáveis eu calculo ou relaciono as variáveis. Então, por exemplo, tem uma variável aqui que eu chamei de extensão, que ela está aqui. Ó. Extensão. E que ela é calculada. Então aqui ela está como somente leitura e o valor dela é dado pelo comprimento menos o chanfro. O chanfro o que é? O chanfro é essa medida horizontal desse ponto para esse ponto. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui como é que é o chanfro. O chanfro ó, ele é um valor de leitura e escrita, ou seja, eu posso preencher ele aqui, depois lá nas propriedades dos dispositivos, preencher manualmente. Tá? E ele vai usar o valor do chanfro e o valor do comprimento e vai calcular a extensão. Depois eu posso calcular a vista, que daí vai relacionar o chanfro com a declividade do talude, a abertura e o vertedouro e a altura. Depois eu vou calcular o volume. Tá? Esse volume aqui para que serve? É para calcular a escavação. Quando você vai lá, escavou a vala e vai ter que reaterrar. Só que uma parte desse reaterro é o que? É o volume do sólido. E qual é o volume do sólido para esse sólido aqui? Ó, é o comprimento mais 2 vezes a parede, vezes a largura mais 2 vezes a parede, vezes a altura mais a parede. É uma continha simples. Eu poderia ter usado a área da polilinha que forma a parede vezes a largura? Poderia, vai de que você considera. Mas enfim, então eu calculei aqui as variáveis que eu vou utilizar. Em seguida, eu crio os pontos. E da mesma forma que eu criei aquela estrutura da entrada do bueiro, eu vou criar uma estrutura aqui começando num P0 e vou optar por desenhar no plano X e Y. Tá? Então, quando você olhar aqui, eu estou no plano X e Y. Então, eu olhei aqui, o P0 onde é que está? Está aqui. Depois do P0, eu calculei o P1. P1 como é que é? É a extensão, que é essa medida daqui até aqui, mais a parede. Como que eu sei disso, que é esse valor aí? Porque eu arbitrei isso lá no meu desenho de diagramação. Então, quando eu achar aquela estrutura da sarjeta, ou melhor, da descida em escada em valeta, que é esse elemento de banqueta, o degrau, esse aqui. Ó. Chanfro, extensão. Então, esse desenho aqui é importante você fazer antes de criar um modelo, porque senão você se perde, você não lembra. Então, faz um desenho, assim, um projetinho básico de como vai funcionar o seu modelo, numera os pontos,
Tá vendo? Numerei os pontos. Porque daí fica óbvio. Como é que você calcula o P7? O P7, talvez ele viesse aqui do P8, diminuindo a altura da âncora, mais a espessura aqui. Essa espessura é a parede. Então fica bastante simples fazer dessa maneira. Então, voltando lá para esse elemento, ó. Calculei os pontos, vou fazer os extrudes, PL da parede, PL do piso, e assim sucessivamente. Quando eu chegar aqui embaixo, ó, eu vou decidir, tem valeta direita? Porque pode acontecer de eu não ter valeta direita. E daí aqui tem que estar fechado, né? Senão a água vaza por aqui. Né? E valeta à esquerda. A valeta à esquerda pode ter ou não ter. Se tiver, então abre a valeta à esquerda. Se não tiver, aí você não abre. E por fim, você vai desenhar a valeta. Ok? As últimas ações, obviamente, vai ser colocar o conector. Né? Agora vamos dar uma olhadinha em como é que é o conector lá de novo. Ó. Lembra que eu arrastei um grip lá para que ele ficasse mais comprido? Ó? É essa setinha que aparece aqui. Deixa eu colocar ele numa visão de frente. Ó. Frente. Ó. Esse grip point aqui é para arrastar isso para ele ficar mais comprido. Esse grip point é para arrastar para trás e ele encaixar na escada. Onde é que está a origem aqui? Ó? A origem está aqui. Esse daqui é o ponto de inserção da minha peça. Tá? Dispositivos pontuais, o ponto de inserção é sempre na origem, ok? Se você usou alguma vez o Part Builder lá do Civil 3D, tem um elemento chamado Call Object Point, uma coisa assim, que é onde você determina qual é o ponto de inserção da peça. E a maioria das pessoas não lembra de colocar aquilo lá e a peça fica voando. E lá você fica preso em ter que colocar que duas linhas são paralelas, dois pontos estão no mesmo plano, um círculo e um ponto têm o mesmo centro, enfim. Aquele monte de coisa, ele é mais ou menos gerenciado por esse programa à medida que você especifica que um ponto é outro ponto, mais alguma diferença. Então, se você disse que do P0 foi para o P1 aumentando um comprimento e uma largura, pronto, você já especificou que aquele ponto está amarrado um ao outro. Então, aquele monte de imposição, né, os constraints, já está implícito nesse modelo aqui. Tá? É assim que funciona no SAC também. Tá? Então, vai ficar dessa forma. Depois que você gerou esse modelo, expôs o sólido, criou esses grip point, criou esse conector aqui para você poder encaixar a sarjeta, depois ter lá o Snap Node, né, para capturar. Você vai dar lá um nome para o seu dispositivo e o nome dele aqui está aqui, ó, saída de escada em valeta. Aí pense, quando eu criar efetivamente o dispositivo em planta, ele vai ter que ter um nome. E o nome é um código, normalmente. Então, eu chamei aqui de SEV, saída de escada em valeta, e a largura. E a largura eu coloquei aqui em metros com 3 casas. Metros não me parece bom. Né? Eu vou colocar em centímetros com 0 casas. Fica mais bonito o nome. Tá? Então, ele vai escrever SEV 100, por exemplo, ou SEV 80. Né? Ok. Às vezes você para o mouse em cima do objeto, ó, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, parei o mouse, está vendo lá, SEV 100, terreno 00. O que é esse balãozinho que abriu aí? É justamente esse template de dicas aqui. Ó. E dá para colocar o que eu quiser aí, dá. Ó, nome, cota do terreno, se eu quiser aqui colocar o comprimento, eu escolho aqui na seção o comprimento, né, com 0 casas e em centímetros. Funciona como Label Style Composer do Civil 3D. Tá? Se você já usou o Civil 3D, então isso daqui é batata. Pronto. Aí você ainda vai poder colocar um ícone aqui. Eu não coloquei ícone aqui ainda, mas você pode colocar um ícone. Então vamos escolher um ícone para esse camarada aqui. Eu poderia ir lá nos programas,
sólidos, removidos, e tem uma série de ícones que eu fui criando à medida aqui. Então, é esse cara aqui, ó, saída no terreno. Tá? E pronto. Tá uma bolinha verde aqui, apareceu uma bolinha verde aqui, significa que você já pode usar esse dispositivo. E se acontecer algum erro no meio do caminho, essa bolinha vai ficar vermelha e vai te dizer que tem um problema ali. Se tiver um problema aqui com essas variáveis, ele vai pintar a bolinha de amarelo ou de vermelho. Tá? Então, se você deixar alguma coisa sem valor, ele fica vermelho. Tem que ter um valor aqui para você poder desenhar alguma coisa. Se ele ficar amarelo, é porque está faltando alguma coisa. Então, por exemplo, a parede, se eu colocar somente leitura, alguma coisa tem que arbitrar esse valor. Tá? Então, ficou vermelho. Esse 0,15 está aqui porque ele já estava aqui, mas se eu quisesse que esse valor fosse calculado, eu teria que usar algum dessas ferramentas aqui. Ó. No caso, seria essa, setar parâmetro. Tá? Então, eu fiz isso aqui, ó, calcular extensão. Ó, tá vendo o ícone dele? É o ícone desse cara aqui. Ó. Quando eu clico ele aqui, ó, set output parameter. Então, tá lá. Eu usei para setar a extensão. Eu teria que fazer o mesmo com a parede. No caso, eu vou deixar ele como leitura e escrita, e daí quando está em leitura e escrita, significa que o usuário pode escrever qualquer valor aqui. Aí esse valor aqui é o valor padrão, é o valor inicial. Então vamos dar uma olhada como é que é agora isso daqui lá na aba das propriedades. Quando eu clico esse elemento, ó, ele vai ter aqui então uma série de categorias. E essas categorias vai servir para você colocar as propriedades do elemento. Perceba que lá no modelo, né, vamos voltar aqui nele de novo. Lá onde você cria as propriedades, ó, descrição, formato, categoria, nome amigável, o nome da propriedade em si. Então a propriedade age é a altura. Tá? Lembrando que isso aqui está em inglês por quê? Porque depois essa estrutura eu posso mandar para os Estados Unidos, enfim. E o cara vai ter que entender ainda o que é isso daqui. Então é melhor padronizar o nome das variáveis, e depois eu vou ter que fazer isso com essas que estão em português, para inglês. Como eu vou usar isso aqui ainda no Brasil, o nome amigável pode ficar em português. E daí eu posso usar o espaço aqui, tá vendo? Tem espaço. Aqui não tem espaço, mas aqui tem. Aí tem a categoria. Tem o formato. O formato é a unidade de medida, quando isso se aplica. Então, distância pode ser metro, centímetro. Aí, se for uma área, volume, enfim. Aí tem uma descrição, que é o que aparece aqui nessa caixa, aqui embaixo, lá nas propriedades. Né? Esse provedor aqui é para dizer, lá no Part Builder do Civil 3D, você define uma propriedade como sendo uma constante, vem de uma lista, uma tabela, ou do intervalo. Tá? Aqui é a mesma coisa, só que é um pouco mais simples de fazer. Eu acho até mais prático dessa maneira. Então, agora vamos olhar no Properties. Nas propriedades, poderia ser o Properties do AutoCAD, o MO lá. Eu gostaria que fosse, mas esse cara aqui é complicado. Bastante complicado. Você já deve ter percebido que se você altera alguma coisa por aqui nas propriedades de algum elemento que é do Civil 3D, as coisas não se comportam muito bem. Tá? É porque ele não dispara os eventos de Object Modified quando você altera alguma coisa aqui. Para você ter uma ideia, eu consegui fazer um contorno em relação a isso. Então, por exemplo, se eu especificar a rotação aqui como 5, ele coloca a rotação aqui como 5, mas depois aqui volta para 0. E a rotação vai aparecer aqui, ó. Tá? Aqui no caso de 275 é porque ele está virado para baixo. Por que isso? Porque eu tive que colocar um evento que monitora a saída do mouse de cima dessa tela para a tela do AutoCAD. Então ele vai fazer a alteração aqui nesse momento. Então por isso eu não uso esse porqueiro aqui. Eu uso esse porqueiro aqui. Então aqui eu posso colocar lá 0 e ele vai colocar a rotação como 0 ou 270, né? E vai funcionar bonitinho. Então agora veja aqui ângulo, cota de topo. Tá vendo? Ó, essas propriedades, essa categoria geometria, seção, essa descrição aqui, isso tudo foi configurado lá no modelador.
desse cara aqui. Bom, como eu tenho que usar isso aqui dentro do Civil 3D, ele também tem um estilo, também vai ter layer, também eu posso especificar se é existente ou não. Posso colocar uma outra seção aqui, né, se eu já cadastrei a SEV de 100, de 80, ou de 40, enfim. Eu posso simplesmente trocar e ele vai assumir os valores aqui, ó, perceba que ele assumiu os valores, né? E pronto, tem aqui os elementos lançados em planta, em perfil, com grip point que eu posso esticar, que eu posso rotacionar, que eu posso mover. Agora veja aqui, ó, vem aqui e ajusto ele para o Snap Node lá, e ele vem lá e arruma ali. Ah, mas aqui ficou fora. Por que aqui ficou fora? Porque lá nos padrões da seção não era 100%, era 3 para 2, onde 3 é o x e o 2 é o y. E ele vai converter isso aqui para percentual, porque aqui eu optei por percentual nessa coisa. Então eu posso vir aqui no Dectalud, onde é que está o Dectalud aqui? E Dectalud está aqui, eu posso trocar isso daqui para metro por metro, por exemplo. E está lá, 0,67 metro por metro. Né? Poderia ser a declividade de outra forma? Poderia. Poderia ser aquele XY? Poderia. Né? É só ir lá e configurar naquelas opções lá. Ah, mas daí aqui agora ó, ficou certinho lá, mas aqui ficou errado. Por que ficou errado aqui? Porque o tamanho do vertedouro desse aqui é 20. Não, é 0,15. Agora sim. Então, para ficar igual desse aqui, ó, o vertedouro desse, ó, tá HVert, está aqui, 0,15. Depois tem umas boas práticas que tem que adotar aqui. Então, por exemplo, eu chamei aqui a altura do vertedouro de vertedouro. Devia ter feito o mesmo aqui. Aí, no Part Builder do Civil 3D, mudar o nome da variável, meu amigo, é um parto. Tá? Você tem que ir naquele AECC Shared Content, rezar para que o projeto já lançado funcione. É uma desgraça sem tamanho. Tá? Aqui não, você vem, ó, a escada, eu quero mudar esse HVert, LVert para vertedouro, eu vou lá nas configurações, acho a escada, né? Acho lá o meu parâmetro do HVert lá, tá aqui o HVert, e chamo ele de vertedouro. Pronto. Ele vai pensar e vai refazer. Ele sim, ele renomeia. Todas as vezes que eu chamei HVert aqui dentro desse fluxograma, ele altera, tá? Ele faz o rename dos objetos. E agora veja que a escada é um elemento assim que dá um certo trabalho para fazer. Se você pensar assim, putz, eu vou ter que criar um monte de if que nem eu faço lá no Subassembly Composer, porque ele não tem looping. Não. Como é que eu fiz isso daqui? Eu forcei um looping. Então o que ele faz lá? Eu primeiro calculo as variáveis. Ok, é igual a todos os outros. Né? Calculei as variáveis. Aí criei o degrau inicial, que é esse camarada aqui. Ó. Esse aqui é o degrau inicial. Certo? E depois disso, eu calculo o número de degraus que eu vou ter. Aqui no caso eu criei a variável ndeg, que eu chamei aqui de número de degraus. Posso colocar uma descrição aqui. Ó. Número de degraus. Tá? O número de degraus começou em 1. Aí criei uma outra variável aqui que é um sólido e chamei ela de sol degrau. E agora eu vou colocar um if. O ndeg é menor do que o número de degrau? E esse número de degrau o que é? Esse número de degrau está, acho que lá nas variáveis, deixa eu dar uma olhada aqui, calcular variáveis. Tá aqui, ó, nundeg. Nundeg é uma continha. Como que ele faz essa continha aqui? Ó? Esquece esse mat.min aqui por enquanto. Tá? Ó, ele pegou o comprimento dividido pelo passo, aí arredondou com 0 casas e colocou entre 1 e 50. É isso que isso significa. Tá? Ele deu um número lá, que no caso deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Agora vamos olhar aqui. Daí, se o ndeg, que é 1, é menor do que o nundeg, que no caso aqui é 6, ele vai fazer o quê? Cria o vetor de degrau, que é o quê?
é o quanto ele desloca o degrau inicial para o próximo. E daí incrementa, ndeg mais 1. Aí copia, pega o degrau inicial e copia, né? Que seria essa ação aqui, ó, deslocar. Ele cria uma cópia do elemento deslocado. E daí soma. Soma onde? No soma degraus. Então está aqui, ó. Soma novo degrau em quem? Do soma degrau e copia o degrau. E daí atualiza a soma. Atualiza a soma é pega esse cara e arbitra nessa variável. Aí volta para a decisão. O ndeg agora é 2, processa de novo 3, processa de novo 4. Terminou? Completa. Então agora ajusta o CS, que é pegar a escada que está desenhada aqui no plano x e y, né? Eu vou deixar ela visível. Ó. Vocês vão ver que ela está desenhada no plano x e y. Aí vai estar aqui. Aí alinha ela e expõe o sólido. Então criei um looping. Se você tentar fazer isso daqui lá no Subassembly Composer, você vai obter um erro. Ok? Então, ok. Agora voltando aqui para o projeto. Como já tem elementos lançados, eu estava fazendo uma alteração na escada e, em tese, ele tem que verificar os elementos lançados e ajustar eles se forem o caso. Então, isso aqui, às vezes, demora um pouquinho, principalmente se você já tiver muita coisa desenhada. Mas não é nada absurdo, tá? Então, o que é esse verdinho que aparece aqui? Esse verdinho que aparece é a escavação. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse PV. Ó. Vamos achar ele aqui na planta, onde é que ele está. Está aqui. Se eu mover, se eu rotacionar esse camarada aqui um pouquinho. Ajustou a vala? Ajustou a vala. Perceba que ele está querendo fazer uma banquetinha aqui. Eu vou eliminar essa banquetinha, tá? Eu não quero essa banquetinha. Então eu vou lá nos parâmetros de escavação e digo que ele aceita um talude máximo de 5, talvez. Pronto, sumiu a banquetinha. Então eu consigo fazer a escavação para aquele camarada lá. Quando eu ajusto esse cara, perceba que a vala aqui desse tubo se ajusta. Tá? Ela está desenhada ruim aqui porque eu estou colocando uma seção a cada 5 metros. Se eu colocasse uma a cada 1 metro, ela fica um pouquinho melhor. Agora vamos diminuir também aqui esse talude máximo para 5. E sim, isso aqui funciona como um corredor. Tá? E sim, ele desconta desse cara o que já foi escavado naquele. Então, se eu pegasse esse cara e deletasse, olha lá, a vala fica reta, percebe? Se eu der um desfazer aqui, ó, agora a vala voltou ao normal. Tá, mas e se fosse um tunnel liner? Bom, se fosse um tunnel liner, a opção que eu vou dar aqui é colocar não tem escavação, ou seja, é um tunnel liner ou escavação não destrutiva. Chame como você quiser, mas a ideia é essa, entendeu? Então, aqui, eu posso mudar a inclinação da vala? Posso. Posso mudar o talude? Posso. E assim sucessivamente. Ok? Bom, para um primeiro vídeo de apresentação do programa, acredito que já está de bom tamanho.